Olá, para você que está me assistindo, bem-vindo ao nosso canal de aula de holandês. O meu nome é Priscila, se você não me conhece, e hoje nós vamos iniciar mais uma aula. O tema da aula de hoje, gente, é como dar instruções em atividades de casa, tá? Então, a frase que vocês estão vendo ali na tela já é Wat moet ik doen? O que devo eu fazer? Então, vamos lá. Vamos começar já com as atividades aqui que eu tenho separada para vocês. Então, ó, a primeira atividade que eu tenho aí para vocês é lavar a louça. Então, como que a gente fala isso no holandês? A gente vai falar assim, ó, lave a louça. Doe de afwas. Doe de afwas. Então, lave a louça. Esse verbo aqui, gente, na verdade não significa lavar, ele significa fazer, mas é o verbo que eles usam para indicar a ação de lavar a louça, tá bom? Esse verbo aqui, ele tá conjugado, a gente vai ver como que ele é se ele não tivesse conjugado, então no infinitivo. Então esse é o verbo doen, tá? Que significa fazer. Toda vez que eu for dar uma instrução, por exemplo, lave a louça, eu vou ter que conjugar o verbo na primeira pessoa. Então, o verbo vai ter que estar sempre na primeira pessoa. E o que significa isso? Que é a forma do ik, tá? Então, é ik doe. Então, o verbo tem que estar na primeira pessoa. É o caso aqui. E por que eu falei do? Porque o o e o e junto no holandês tem o som de u, tá bom? Então, tá, vamos ver agora o próximo exemplo. Então, agora, vamos ver, a instrução aqui vai ser de tirar o lixo, tá? É assim que nós falamos no português. Só que no holandês, a gente representa essa instrução, ao pé da letra seria faça, por exemplo, o container do lixo vazio. Tá? Então, é assim que a gente vai falar o pé da letra, mas lembra, no português a gente não falaria assim, a gente falaria assim, tira o lixo, tá bom? Então, vamos ver, ó, maak de vuilbak leeg. Maak, faça, de vuilbak, o container de lixo, leeg, vazio, tá? Então, agora, que verbo que eu tô usando aqui é o verbo maken, no infinitivo, que também significa fazer. Então, se você voltar atrás de uma das aulas que eu tenho no passado, ó, maken significa também fazer. Você vai ver que tem algumas atividades que a gente vai usar com maken e algumas atividades que nós vamos usar com o doen, tá? Então, esse caso aí é uma atividade que eu uso com o maken. E o verbo aqui tá na primeira pessoa, por isso que eu tô falando maak, tá bom? Então, vamos ver o que está escrito aqui, ó. Zet de vuilzak buiten. Então, vamos ver aqui. Zet é ponha, de vuilzak, o saco de lixo, buiten, para fora. Tá bom? Então, aqui também é zetten, o verbo zetten, que significa colocar, neste caso. Tá bom? Vamos ver a próxima atividade. Então, agora é essa, ó. Essa vai ser assim, ó. Ponha a roupa na máquina. A primeira frase que nós vamos estudar, tá? Então, aqui tá assim, ó. Steek de kleren in de wasmachine. Steek de kleren in de wasmachine. Então, ponha a roupa dentro da máquina, tá? Então, gente, esses aqui são verbos novos, tá? Que vocês estão aprendendo. Então, esse aqui é ponha como se fosse pôr, mas tem que pôr dentro de um lugar, tá bom? Dentro de um lugar fechado, que no caso é a máquina. Por isso que tá esse verbo aqui, steek, tá? Então, agora, gente, não dá pra gente explicar exatamente o porquê, né? Então, se vocês quiserem e tiverem interesse em fazer aulas particulares comigo, eu vou deixar sempre aí para vocês o meu e-mail na tela e você entra em contato comigo, tá bom? Então, tá. Vamos lá, então, novamente, ó. Steek de kleren in de wasmachine. Então, aqui é o verbo steken, tá? Que eu vou botar ele aqui no infinitivo para você, porque aí você já sabe
como que ele se escreve, então, taken, tá? E aqui ele está na primeira pessoa, porque ele está na forma de se dar instrução, tá bom? Agora, vamos ver a próxima frase em relação a essa atividade. Vai ser essa aqui, ó. Du de was. Du de was. Faça a lavagem. Então, de was é a roupa de lavar, tá bom? Então, quando eu falo du de was, eu já tô falando faça, lave as roupas, tá bom? Seria mais ou menos assim. Então, lembra aquele primeiro exemplo que nós fizemos do afwas, que é do de afwas? Aquele lá era lave a louça. Esse aqui é du de was, lave as roupas, tá bom? Então tá, vamos para a próxima atividade. Então, agora que nós temos aí um telefone tocando, a instrução que nós vamos dar é atenda o telefone. Então, já tá aqui, ó, neem de telefone op. Neem de telefone op. Tá? Então, atenda o telefone. Agora, gente, nesse exemplo, nós estamos trabalhando com um verbo separável. Separável. E ele, aqui, ó, ele está conjugado na primeira pessoa como os outros. Só que quando eu for mostrar ele para você no infinitivo, eu vou ter que juntar ele novamente. Então, ele vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Opnemen, tá? Então, esse verbo, neste contexto, significa atender, tá? O telefone. Mas lembra, o holandês trabalha dessa forma. Tem muitas palavras que são usadas em diferentes contextos. E aí significa uma outra coisa, tá bom? Então, lembra, esse verbo ele tem duas partes. Tem o nemen e tem o op. Ele é um verbo separável. Então, como que eu trabalho com ele? Eu começo com o nemen, aqui conjugado que ficou nem, aí depois no final eu pego o prefixo do verbo que é o op e vai vir aqui, tá bom? Então, mais esse assunto de verbos separáveis, eu também trabalho no curso de holandês em vídeos, tá? Em caso você tenha interesse de fazer esse curso, você pode fazer em casa, no seu tempo, e eu vou estar sempre disposta para tirar suas dúvidas, tá bom? Então tá, e aí eu deixo também o meu contato aí na tela para vocês. Então, mais uma vez, ó, neem de telefone op, atenda o telefone. Vamos para a próxima. Então aí, gente, eu já tenho um quarto para você, como você vê, um quarto bem bagunçado. A instrução que nós vamos dar vai ser arrume o quarto, tá? Então tá aqui, ó. Deixa eu diminuir para você para ficar mais fácil de ver na tela. Então, ó, ruim de kamer op. Ruim de kamer op. Então, arrume o quarto. Da mesma forma com que o verbo que nós acabamos de ver em cima, lembra do verbo opnemen? Esse também é um verbo separável. E ele, no infinitivo, a gente vai ter que juntar ele novamente para você identificar o verbo. Então, tá. Então, eu vou pôr aqui para você. Ele vai ficar assim, ó. Opruimen, tá? Opruimen significa arrumar, tá? Então, mais uma vez, lembra, é um verbo separável. Então, tem o op e o ruimen. O ruimen é a primeira parte do verbo, que vai vir aqui. Ruim conjugado. E o op, qual é o prefixo do verbo, ele vem no final da frase, tá bom? Então, ruim de kamer op, arrume o quarto. Vamos para a próxima. Então, agora, gente, a instrução que nós temos aí, então, o que está acontecendo? É um rapaz que está arrumando a cama. Então, é isso que nós vamos falar. Nós vamos falar arrume a cama. Então, agora a gente vai falar assim, ó, maak het bed op. Maak het bed op. Então, este verbo também é um verbo separável, tá? Então, aqui tá como se fosse faz a cama. Só que como eu estou usando o op aqui, ele fica como para nós falaríamos a palavra arrume a cama, tá? Então, para eles, vamos ver mais uma vez um verbo separável. Então,
como é que ele ficaria no infinitivo? Agora você já sabe, eu tenho que juntar ele, né? Então vai ficar opmaken, tá? Opmaken, neste caso, significa arrumar a cama, tá bom? Quando ele vai em combinação com a palavra cama, tá? Então, aqui o mak, que é a segunda parte do verbo, lembra? A traseirinha do verbo é o coconjugo, que é o verbo mesmo. E o op, que é o prefixo, que vai agora no final. Não é sempre que coincidiu, gente, dos 3 verbos que nós usamos separável ser op, né? Mas não quer dizer que é todos os verbos. Muitos verbos não é op, é um outro prefixo que entra aí, tá bom? Então tá, mais uma vez, mak het bed op, arrume a cama. Vamos agora para a próxima. Então aí, gente, eu tenho para vocês a última atividade dessa aula, tá bom? Que vai ser, então, pegue as cartas da caixa de correio, tá bom? Então, a caixa de correio que a gente tem em casa. Então, assim, ó, neem de post uit de brievenbus. Então, neem de post uit de brievenbus. Então, pegue, de post significa as cartas em gerais, tá? Então, post, o que quer dizer com de post? Pode ser carta, pode ser conta, pode ser o jornal que é entregue, tá bom? Qualquer coisa que é entregue na sua caixa de correio. Esse é de post. Uit, então, fora, que seria da caixa de correio, brievenbus. Então, mais uma vez, esse aqui é o verbo nemen, tá? Que nós vimos lá em cima também, do opnemen, você lembra? Só que esse aqui não é um verbo separável. Então, porque eu não tenho aqui nenhum outro prefixo que pertence a esse verbo. Esse tá aqui como tirar. Então, tirar, pegue as cartas da caixa do correio. Tá bom? Então, lembra, gente, essas frases, apesar de serem exemplos fáceis, né? No holandês, você já precisa ter um certo conhecimento de como trabalha os verbos, de como trabalha verbos no imperativo, para você saber montar essas frases aí direitinho, tá bom? Então, nada que com dedicação não se aprenda, tá bom? Então tá, agora, gente, o que a gente vai fazer? Vocês vão lá em cima, vocês tentam memorizar todos os exemplos que nós tivemos e agora nós vamos fazer um exercício. Como é que funciona o exercício? Então, aqui eu tenho todas as fotografias dos exemplos que nós estudamos, eu vou falar a ação para você e você tenta apontar qual que você acha que é a ação. Aí depois eu dou a resposta, aí você vê se você acertou, tá bom? Então, vamos para o primeiro exemplo. Maak het bed op. Maak het bed op. Maak het bed op. Ruim de kamer op. Ruim de kamer op. Ruim de kamer op. Maak de vuilbak leeg. Maak de vuilbak leeg. Maak de vuilbak leeg. Sabe que eu nem sei. Neem de telefoon op. Neem de telefoon op. Doe de was. Doe de was. Doe de was. Doe de afwas. Doe de afwas. Doe de afwas. Neem de post uit de brievenbus. Neem de post uit de brievenbus. Neem de post uit de brievenbus. Então, gente, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Então, vocês querendo treinar mais o seu holandês, entre em contato comigo para a gente estar ou marcando uma aula particular
ou vocês estarem tendo acesso ao meu curso em vídeos, tá? Que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, um abraço grande para vocês e até a próxima aula.